No vídeo de hoje, uma sustentação oral proferida na segunda Câmara do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Uma ação constitucional de habeas corpus, onde o nosso objetivo é alcançar a liberdade do réu, com base no fundamento de que a prisão preventiva foi decretada sem a demonstração do perigo que a liberdade do réu oferece para a instrução criminal. Ela foi decretada apenas com base nos indícios de autoria. E nós mostramos ainda na sustentação que esses indícios são muito frágeis. Fica com a gente até o final e acompanhe a sustentação oral. Desembargador Elimar e desembargador Éder participarão. Doutor Leonardo Piccoli Ganho fará a sustentação oral número 7 com a palavra pelo prazo regimental. O desembargador tinha uma anotação aqui de adiamento. Ah, não, essa aqui eu estou com a pauta física. Não, a física, está engano. Aqui a pauta do PJE, número 7, é isso mesmo. Aí, relator o desembargador Fernando Zardini e julga. Participa o desembargador Elimar e o desembargador Éder. Com a palavra, o doutor advogado pelo prazo regimental. Eminente presidente, desembargador Adalto, é um enorme prazer reencontrá-lo nessa sessão de julgamento. Eminente relator, desembargador Zardini, também é um grande prazer atuar sobre a presidência, sobre a relatoria de Vossa Excelência. Quero cumprimentar o desembargador Elimar Pinto, é a primeira vez que encontro Vossa Excelência aqui na sala de sessões. É um enorme prazer também atuar aqui exercendo a advocacia perante a magistratura de Vossa Excelência. Cumprimento também o eminente desembargador Éder Pontes, desembargadora Cláudia Vieira, desembargador Marco Antônio Barbosa. É um enorme prazer encontrar Vossas Excelências aqui no exercício da judicatura, enquanto nós exercemos a advocacia. Eminente Procurador de Justiça, doutor Emanuel Ganho, é um enorme prazer encontrá-lo aqui. Tenho a certeza que a notícia será transmitida ao meu pai. Nós ficamos muito felizes quando a recebemos pela imprensa da sua promoção. E o carinho é recíproco. Ouvi do meu pai muitas histórias sobre esse escritório de advocacia que ficava no edifício Rural Bank, onde as estantes ainda eram feitas de madeira e tijolos crus, um escritório simples, mas que prosperou muito. E saiba, Vossa Excelência, que eu tenho um enorme carinho por Vossa Excelência, porque é da minha infância. Lembro de Vossa Excelência na minha casa, brincando comigo, e nós carinhosamente o chamávamos de Sil. E até hoje é o apelido de Vossa Excelência no nosso seio familiar. Não o chamamos de Emanuel, apesar de ser um nome lindo, né? Significa Deus conosco, mas até hoje, carinhosamente, sempre nos referimos ao Senhor como Sil. E receba o meu efusivo abraço e o desejo de sucesso na carreira de Vossa Excelência. Quero também cumprimentar os servidores da Justiça, sempre trabalhando com muita eficiência e tratando a nós, advogados, com muita educação. E quero cumprimentar os meus colegas advogados, que estão todos aqui exercendo um munus da advocacia. Hoje pela manhã, enquanto meditava para essa sustentação oral, me veio à mente, trazida até pela minha esposa, a doutora Luana, a parábola do juiz iníquo, que conta a história daquela viúva israelita que tinha um problema com um compatriota e ela batia sempre a porta daquele juiz, só que aquele juiz era um juiz desonesto, era um juiz que evitava julgar a causa dela. E aquela juíza, e aquela israelita, aquela senhora, aquela viúva israelita, e lembrem-se que uma mulher viúva em Israel, ela era totalmente desamparada pelo povo de Israel, porque se o marido dela não tivesse um irmão e ela não tivesse filhos, ela passava extrema necessidade. E aquela mulher, ela não desistia, ela não arredava o pé de falar com aquele juiz e pedir que aquele juiz julgasse a sua causa com justiça. Até o momento que ele se cansa dela. Ele não o faz por temor a Deus, ele se faz por cansaço, porque ele enjoa dela e diz, tá bom, eu vou julgar a sua causa. E o Senhor intervém a favor dela,
e mesmo sendo um juiz iníquo que não teme o Senhor, o resultado lhe é favorável. É onde eu quero chegar para a advocacia. Eu quero incentivar a vossas excelências a não desistir. Por pior que sejam as decisões, por mais que elas não nos agradem, o nosso papel como instrumento, como ferramenta, como parte do sistema judiciário brasileiro é vir à justiça e clamar pelos direitos dos nossos clientes. Façamos como a viúva de Israel, então. Eminente relator, temos uma ação constitucional de habeas corpus com o objetivo de alcançar a liberdade de Tiago Cândido Viana, nosso paciente. Defendemos que o decreto de prisão preventiva realizado, escrito pelo magistrado da 8ª Vara Criminal de Vitória, do Juízo de Vitória, ele se baseou em fundamentos que não servem de base empírica idônea para justificar a decretação da segregação cautelar. Vou explicar. Porque quando nós lemos atentamente o decreto, nós vamos identificar que os fundamentos foram a periculosidade, em abstrato, do agente, a gravidade dos fatos, a repercussão social do acontecido e a possibilidade de reiteração delitiva. Bom, o paciente, ele está denunciado pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e participação em organização criminosa. Essa é a denúncia. Esses são os delitos contra ele imputados. O que acontece? A denúncia é enorme e envolve grande parte dos criminosos ali, denunciados, membros do primeiro comando de Vitória, aqueles senhores que fazem parte da organização criminosa do Morro, do Bairro da Penha e do Bonfim. Agora, o paciente, o Tiago, ele está numa situação totalmente afastada da situação dos outros corréus. E essa questão, ela inclusive se mistura com os indícios de autoria que nós brevemente trabalhamos na impetração, mas que são trabalhados de forma muito mais profunda na resposta à acusação. E são esses indícios de autoria o único fundamento utilizado pelo magistrado de primeiro grau para justificar a segregação cautelar. Agora, se Vossa Excelência prestar bastante atenção, esses indícios de autoria são muito frágeis. Em primeiro lugar, porque Tiago tem sua residência oficial na cidade de Guarapari. Tiago residia em Guarapari. Tiago era empresário, dono de 2 empresas que funcionavam. Uma empresa que instala insufilme em veículos e faz pequenos reparos em veículos. E outra empresa que disputa licitação e fornece kits de merenda escolar, kits de cesta básicas para prefeituras no estado do Espírito Santo. Tiago não tem proximidade nenhuma com algum desses bandidos. Nenhum diálogo, nenhuma ligação, nenhuma mensagem de texto foi encontrada, transmitida de Tiago para algum desses marginais. O que se tem nos autos para incriminar Tiago, eminentes desembargadores, é o conteúdo extraído da nuvem de um cidadão chamado Fernando Marujo, que é um dos réus. E nesse conteúdo pega-se o diálogo de Marujo, desse Marujo, com outro criminoso, aonde ele cita que um tal de Baé, um tal de Carreirinha, traria uma droga que seria melhor do que outra droga. E que eles teriam que juntar dinheiro para comprar droga desse tal de Baé. E também dentro da nuvem de Marujo, tem lá alguns prints de tela de conversa, de diálogos travados com Marujo, com alguma pessoa que ele chama de TH, Ti, tudo com H, todos os nomes com H. Baé. Ele repete o nome para gravar o nome. E daí a polícia, por meio da interceptação, de uma interceptação feita em um policial civil que estava sendo investigado, e eu não entendi por que esse policial civil não foi trazido à baila, não é nem arrolado como testemunha na acusação, nós tivemos que arrolá-lo na resposta à acusação. Não sei por que ele cai nessa interceptação, porque o Tiago efetivamente não teve ordem de interceptação telefônica decretada contra ele diretamente. Eles pegam uma conversa onde esse policial chama ele de Baezão.
E a partir do momento que o policial, que era parecer um amigo dele, chama ele de Baezão, eles dizem que Tiago é o Baé das conversas printadas, encontradas na nuvem de Fernando Marujo. Com todo respeito, é uma situação muito precária para servir como um indício de autoria que traga certeza que ele seja membro dessa facção criminosa. É uma situação, talvez, que possa trazer uma investigação criminal na direção dele. Agora, no Estado Democrático de Direito, onde nós temos como regra a liberdade, esse indício de autoria por si só não serve para decretar que Tiago é perigoso, que Tiago participa de fatos gravíssimos. Os fatos são graves, realmente. Agora, a prova contra Tiago é fragilíssima. E até difícil debater essa prova em sede de habeas corpus, porque nós conhecemos as limitações do habeas corpus, mas nesse quesito aqui, especialmente na situação do paciente, é imprescindível. Porque uma análise cautelosa desses prints, e mais, doutor Zardini, depois da impetração, nós descobrimos nas nossas investigações defensivas, dentro do escritório, que o Fernando Marujo ele tem um irmão que se chama Tiago, e Tiago com TH. E o nosso Tiago, o paciente da ordem, paciente da impetração, não tem TH no nome dele. E todos esses números de telefones que constam nesses prints de tela, que foram identificados na investigação, estão na denúncia, estão no relatório, nenhum desses números foram identificados como sendo de titularidade do paciente. Então nós temos conversas extraídas da nuvem, com nomes grifados em hipóteses, em TH, TH, Baé, Baé, Baé. O nome do paciente retirado de uma interceptação, que depois o interceptado não vem para dentro da operação policial. Uma confusão danada. A gente não consegue entender o nexo efetivo de causalidade que o conecta à venda de drogas e armas para dentro da associação criminosa, do primeiro comando de Vitória. E aí você tem um decreto de prisão pautado, ancorado na periculosidade do paciente, na gravidade dos fatos, sendo que o indício de autoria, que é o único elemento usado, é fragilíssimo. O magistrado de primeiro grau ele não trouxe nenhum fato concreto, nada de concreto que provasse que Tiago representasse um perigo, que a liberdade de Tiago representasse um perigo para a instrução criminal. Pelo contrário, Tiago é casado, tem esposa, tem filhos, tem empresa, gera emprego em Vitória, gera emprego em Guarapari. Por que prender Tiago? Claro, o processo é um processo escandaloso. Deu imprensa, deu muitas notícias, tem uma parte do processo que envolve colegas advogados. Agora, é necessário que se analise individualmente a conduta de cada réu. E isso o decreto de prisão preventiva não faz também. Não há uma análise individual demonstrando quais seriam os fatos concretos praticados por Tiago, ou então vividos por Tiago, que justificassem a segregação cautelar dele. E foi baseado nesse fundamento, eminente relator, que nós justificamos a impetração e, ao final, defendemos a concessão da ordem mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas. Essas medidas cautelares alternativas foram trazidas por nós, cidadãos brasileiros, por meio do Congresso Nacional, já se faz 11 anos. Desde 2011, alteramos o CPP. Agora, o impressionante é que depois dessa alteração, nós nunca aprendemos tanto. A nossa situação carcerária no Brasil é precária. O volume de presos cautelares, que em 2011 era de 30%, hoje alcança 58% dentro do sistema penitenciário brasileiro. Ora, nós criamos uma lei para desencarcerar e decidimos, na prática, no dia a dia, prender cada vez mais. Bom, eminente relator, assim como a viúva de Israel, eu ainda acredito na possibilidade da concessão da ordem. E a defendo para que Vossa Excelência conceda, mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas. 3, 4, 5,
o proíba de sair de casa à noite, o proíba de sair de casa aos finais de semana, de fazer viagens, entregar o passaporte, de se comunicar com Correios, com advogado de Correios, que bote tornozeleira eletrônica. Agora, que Tiago tenha a oportunidade de se desencarcerado, de se defender em liberdade, até que se tenha uma sentença condenatória com trânsito em julgado. Me despeço de Vossas Excelências, agradecendo a atenção dispensada e, mais uma vez, doutor Emanuel, transmitindo um grande abraço a Vossa Excelência. É um enorme prazer encontrá-lo na sala de sessões desse tribunal, ainda mais na sua primeira sessão. Forte abraço, que Deus abençoe a todos sempre. Um grande abraço para você. Deus te abençoe sempre.